Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazer o nosso já tradicional Ações para ficar de olho essa semana, onde eu comento os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembrando, as informações aqui trazidas são do nosso setor de análise e também do mercado. Não se espantem caso vocês escutem alguma buzina, algum foguetório com esse negócio do o Inter foi campeão, mesmo com a minha janela aqui com bloqueador, pode aparecer algum barulho, tá? Mas vamos lá. Vindo aqui, né, pessoal, direto para os destaques da economia brasileira e internacional, eu fiz um vídeo na última semana comentando sobre todas essas questões envolvendo o Trump, né? Desde o ano passado, a possibilidade dele ganhar, a gente já falava que ele é um cara mais ativo em redes sociais, a gente já tinha visto isso no primeiro governo, mas até agora o que nós tivemos, né, pessoal, principalmente nos ativos que nós acompanhamos, recomendamos no Brasil, nos Estados Unidos, os impactos foram muito limitados ainda. Claro, nós recomendamos várias ações fora do Brasil, nós tivemos um impacto nas ações, mas efetivamente em termos de fundamento, o impacto foi muito pequeno ainda. Então vamos aguardar mais. Uma notícia positiva é que a inflação americana está bem controlada, desacelerou 0,20% em fevereiro, ao contrário aqui da nossa inflação, o IPCA subiu 1,31 em fevereiro, pressionado por energia, porém, né, pessoal, pelo patamar de juros que nós estamos chegando aqui, ao que tudo indica, claro, né, a gente vai ter um arrefecimento econômico, o Brasil já não está crescendo muito, mas vai crescer menos, e a gente pode ter um alívio aí em relação aos juros. E a nossa questão não é se o juro vai cair o ano que vem ou daqui a 3 anos, porque isso ninguém sabe. Mas a partir do momento que o mercado entender que existe uma chance do juro parar de subir, o mercado futuro começa a responder na hora, ele não vai esperar 2, 3 anos. Isso é muito importante, né, para a valorização daqueles títulos que sofreram com a marcação ao mercado, como os títulos públicos, né, e especialmente aí a parte de renda variável. E, claro, nós temos alguns setores aqui no Brasil que estão subindo bem. A gente gosta, por exemplo, do setor metal mecânico. Estamos olhando aí a produção de veículos, vendas de veículo, então os melhores números desde 2019 e 2020. Essa semana continuamos o nosso calendário de divulgação de resultados, né? Então vamos repercutir durante os próximos dias. Teremos empresas aí como Itaúsa, Taesa, Minerva, Semig e Pets, entre outras, anunciando seus resultados trimestrais. Vindo aqui para o mercado, né, pessoal, de uma forma geral, o Ibovespa subiu bem, 3,1%, sobe 7% no ano, e DIV 2,3%, índice de small caps 2,9%, o S&P em reais caiu, o dólar caiu e a bolsa americana caiu. Então, as nossas carteiras que têm mais ativos internacionais sofreram um pouco mais. Está cheio de oportunidade boa. É como eu falo sempre, né, pessoal, o que a gente vai ter é equilíbrio, né? Se eu tentar toda hora ficar correndo de um lado para o outro, as coisas não vão funcionar, mas nós estamos bem posicionados nos ativos internos também, mas temos uma queda aqui de quase 10% do S&P em reais, e por isso que eu falo para a gente cuidar das narrativas. Quando o ano iniciou, né, até tudo bem, tinha gente falando em queda de bolsa americana, mas se falasse que a bolsa brasileira ia subir, o dólar e a bolsa americana ia cair, a maioria das pessoas ia dizer que não, por isso que não adianta a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. O IFIX subiu 1,6 e o Bitcoin sendo o principal destaque de queda, após fortes altas no ano passado, normal, a volatilidade da criptomoeda é assim mesmo, 3,4% de queda no mês e 19,5% no ano. Vindo aqui para o gráfico, para a gente entender as tendências de médio e curto prazos, né, pessoal? O gráfico não serve para adivinhar nada, mas para mostrar a tendência principal. O Ibovespa, apesar da lateralidade que vem desde setembro do ano passado, no curto prazo ele está em tendência de alta. Nosso objetivo continua sendo os 136 mil pontos. O dólar ainda não perdeu a tendência de alta de médio prazo, apesar de no curto prazo estar em tendência de queda. O IVVB, que poderia ser o SP em reais, ele está em tendência de queda de médio prazo e curto prazo, depois de todo esse tempo aqui dentro do canal altista, influenciado pela queda das ações americanas, influenciado também pela queda do dólar aqui no Brasil. E o QBTC, que é um dos ETFs de Bitcoin da Bolsa,
A tendência de curto prazo é de queda, mas a tendência primária ainda de médio prazo, a tendência primária de longo prazo ainda é de alta, tá? Quero deixar para vocês aqui, para quem é nosso cliente, né, pessoal, para quem quiser vir a ser nosso cliente, a nossa agenda aqui de mentorias. A consultoria da Capitalismo nós teremos segunda-feira, dia 17 às 20 horas, a mentoria que eu faço, falando sobre mercado, falando sobre ações, sobre economia. A de terça-feira o Alejandro faz, falando sobre ações e opções, mais focado em renda de opções, mais focado no curto prazo. E da Casa de Análise, a nossa próxima mentoria principal é o Guia de Oportunidades no próximo dia 31 de março, às 19 horas. Qualquer dúvida, claro, entre em contato com a gente. Indo aqui para alguns destaques de alta e de baixa. A Natura, né, pessoal, caiu quase 30% na semana. Aí é aquela coisa que a gente fala assim, né, quando o mercado, desculpa eu falar a expressão, mas às vezes ele fica de saco cheio, né, porque a Natura era uma empresa muito boa, começou a fazer aquisições, adquiriu empresas demais, teve o problema da questão da Avon, vendeu ativos quando parecia que os resultados iam melhorar. Ainda tem uma série de custos, de despesas relativos, né, a desmanchar aquela operação, e por isso nós tivemos uma queda muito forte, exagerada no nosso entendimento, né, porque a Natura voltou a operar bem em termos operacionais, a receita subiu 63% no quarto trimestre, 7,5 bi, e a Natura do Brasil estava com problemas, está bombando, subiu 21% no trimestre, mas coisas de mercado, 29% de queda. Azevedo e Travassos, nada novo aqui, 12%. A Vale divulgou resultados ok, né, e é uma ação que já vem subindo bastante nos últimos trimestres. A gente acompanha a Vale desde 2019 e finalmente ela está divulgando bons resultados. Receita subiu 7%, nós tivemos custos em função da alta do dólar impactando um pouco os resultados, mas todo o trabalho que a empresa vem fazendo nos últimos anos está gerando resultado, tanto que nós tivemos uma queda do endividamento da empresa, ela melhorou bastante em termos financeiros, e com isso o lucro líquido foi de 63 milhões de reais, uma alta de 77% em relação ao ano passado, vai pagar bons dividendos aí em 2025. Mobile aqui nada novo, Tenda não divulgou resultados ruins. O que nós vimos, né, pessoal, foi já algumas empresas ligadas ao Minha Casa Minha Vida aí já não performando muito bem. Talvez isso tenha impactado aqui na Tenda na última semana. Entre os destaques de alta, Casas Bahia, né, a empresa reportou prejuízo. Claro que tem essa questão de especulação e tudo mais, a gente sabe como funciona, né? Muita gente comprando na expectativa que vai subir, né? É muito cedo para falar em transformação na empresa. A mesma coisa a Magazine Luiza, né, que divulgou resultados, teve rating melhorado pela S&P. A questão é a mesma que a gente sempre comentou, né, pessoal? Ter alguma recomendação nossa de curto prazo, ok. Mas falta muito para as empresas melhorarem em termos de fundamento. Se mudar o fundamento, a gente muda também. A gente teve muito tempo Magazine Luiza na carteira. A questão é que toda essa parte de varejo físico puxa o retorno da empresa para baixo. Então faz muito mais sentido ter um Mercado Livre da vida, uma Amazon, do que Casas Bahia e Magalu, e nesse sentido a gente acertou bastante aí nos últimos anos. Tivemos a Zetec aqui, que já tinha divulgado uma prévia boa operacional, 20% de alta. A B3, né, pessoal, vocês vão ver vários vídeos aqui falando da B3, e uma das questões que a gente sempre comentou é a questão da quantidade de passivos que tem da B3. A gente estima alguma coisa em torno aí de 50 bi, né? Ela conseguiu, nessa semana, na última semana, uma decisão favorável do CARF em relação à questão de ágio, de amortização de 2014, 15 e 16, já sem, né, chance aí é uma decisão final, né? E isso pode trazer, claro, uma perspectiva para o resto do passivo da empresa. É um bom sinal, tá? Também não altera a nossa questão de fundamento de longo prazo, até porque é um pedaço só, mas com certeza é uma ótima notícia, tanto que o mercado correspondeu muito bem aí, uma alta de quase 20% na semana. E a Unipar, eu até fiz um vídeo na sexta falando sobre a Unipar,
resultados muito fortes. A Unipar é um ativo que eu venho comentando na nossa consultoria, que os resultados já melhoraram e o preço da ação não acompanhou nem de perto o que melhoraram os resultados. A receita subiu 16%, lucro líquido 82% de alta, isso com o PVC muito fraco e a soda que está recém recuperando, ela está voltando a estar numa tendência de alta, né? A produção subiu bem no Brasil, subiu muito bem na Argentina e entrou em operação a planta em Camaçari agora em dezembro. Tem mais etapas para entrar em operação. E como ela é uma empresa que já definiu bem o plano de investimentos dela, vai pagar bons dividendos esse ano e possivelmente o ano que vem também. Falando em dividendos, temos algumas empresas aqui com Datacom essa semana. Daí a DataX é o dia posterior à Datacom. Aqui tem os pagamentos, né? Home, Vibra, Mitre, Telefônica, Petrobras, Mitre de novo, Vulcabras, Grendene e assim por diante. Lembrando que no nosso site, né, pessoal, Fundamentos, né, que é a nossa novidade aqui, nós temos em cima aqui o mapa de dividendos. Em breve já vai ter o histórico ali de todos os pagamentos das empresas. Aqui no mapa de dividendos tem gratuitamente, é só vocês se cadastrarem lá, né, quando normalmente as empresas da bolsa ali pagam os dividendos. Claro que ninguém vai comprar uma ação por causa disso, mas enfim, a gente sabe que muita gente gosta de acompanhar esses dados. E vindo aqui para a questão de mais relatórios grátis, quero deixar para vocês também aqui na descrição uma small cap com forte potencial de curto prazo, que é a Marco Polo, que vem divulgando resultados sensacionais. Informações todas aqui na descrição do vídeo. E vindo mais destaques, né, pessoal? PetroRio divulgou bons resultados. E o que acontece, né, pessoal? PetroRio está com muita narrativa, diz que disse, né? Ah, por causa da questão do IBAMA, aí a produção caiu. Pessoal, isso é narrativa de curto prazo. O longo prazo da PetroRio está dado e é bom. Pode mudar? Pode, mas hoje o longo prazo é bom, né? E ele está baseado em quê? Aumento de produção, manutenção dos preços do petróleo num patamar elevado, queda do custo de extração, melhora na situação financeira, uma empresa que está gerando muito caixa, está recomprando ações, e em breve não dá para descartar também pagamento de dividendos. Muitas perguntas a respeito da Arezzo, que é uma empresa que a gente gosta, e nós já vínhamos comentando, né, pessoal, que o problema da Arezzo não é resultado. Nem na pandemia a Arezzo teve resultados ruins, assim como foi o Grupo Soma. Agora, a Arezzo juntou com reserva, né, foi uma junção de duas empresas que foram mais facilitadas. Soma juntou com a Hering, lembrando que a Arezzo tinha tentado comprar a Hering. Então nós tivemos 4 grandes empresas aqui que se juntaram, e a nossa grande dúvida, inclusive a gente colocou as ações como manutenção em carteira, né, mesmo com o preço das ações caindo, era como ia ser o dia a dia dessa questão da integração das empresas, e pelo jeito aí está dando um arranca-rabo do diabo, né? Tanto que se cogitou aí essa semana até separação das duas empresas após essa questão da fusão conturbada. Vamos aguardar um pouco mais, né? Mas operacionalmente as empresas estão bem, tanto Soma quanto Arezzo. Se tiver que voltar, né, ter que se separar, ok, vai uma para cada lado de novo, isso vai custar, né, isso pode impactar mais os preços, mas vamos aguardar mais um pouco. Agora, em termos de resultados, nós não tivemos trimestres ruins. Vocês podem olhar, nem na pandemia, até pelo tipo de, né, mexe mais com classe A, classe B, é um produto bastante reconhecido, não tivemos problema de resultado, é uma questão mais societária aí para a gente acompanhar. É importante, mas é uma questão societária, não é uma questão de produtos. A Tegma, né, pessoal, que é uma empresa que a gente gosta demais, né, inclusive esses dias eu comentei numa mentoria, né, como o pessoal ignorou a Tegma, ficou se posicionando em Simpar, em Vamos, Localiza, com uma baita alavancagem. A Tegma basicamente atua com aqueles caminhões cegonha. A gente não descarta, inclusive, que a JSL faça uma nova oferta para compra da Tegma, mas os resultados são sensacionais e ela não tem a alavancagem que as outras empresas têm. Ela tem dívida líquida negativa, né? Ela tem mais disponibilidade do que dívida. E como nós tivemos
os últimos 2 anos, e principalmente agora na virada do ano, né, da virada do ano passado, o setor automobilístico muito forte em termos de venda e produção, impactou diretamente o resultado da Tegma, muito forte. Talvez depois da Unipar, ali dos ativos que a gente acompanha, foi a empresa que trouxe os resultados melhores. Receita subiu 41% e o lucro líquido 67%, chegando a 85 milhões de reais. Vai pagar dividendos também. E quem é nosso cliente recentemente, nós fizemos uma live, né, com o pessoal da Tegma lá, vale a pena vocês acompanhar, só entrar lá no sistema, digitar Tegma, TGMA13 em conteúdos, vai ter o vídeo. E outra coisa, CSN Mineração e CSN, né, pessoal? Muita gente tinha questionado, porque na outra semana eu fiz um vídeo falando sobre a Vale, as perspectivas não tão positivas, e na outra semana dispara as empresas ligadas à mineração, mesmo CSN tendo a questão de siderurgia. O que a gente tem que separar, né, pessoal? É o que eu falo sempre. Eu não tenho problema de dizer que a gente erra, que a gente acerta. Agora, eu não posso fazer uma avaliação fundamentalista com um movimento de curto prazo do preço da ação. Isso não tem o menor sentido, né? Claro que foi bom ali em termos de resultado, porque apesar das vendas terem caído, porque o preço do minério caiu demais, o dólar acabou compensando, tá? Então, as duas tiveram bons resultados, especialmente a CSN Mineração deve trazer um bom pagamento de dividendos, mas a nossa questão fundamental de longo prazo, ela não mudou. O minério tem perspectivas mais negativas. Celulose é mais interessante, ferro-cromo é mais interessante, ouro é muito mais interessante. A gente viu o que tem acontecido com a Aura, por exemplo. Cobre é mais interessante, níquel é mais interessante. Talvez o minério seja uma das commodities menos interessantes em função do menor crescimento da China. O fato do resultado ter vindo um pouco melhor do que o esperado e as ações terem subido, pessoal, isso não muda fundamento, né? Então a gente pode ter alguma recomendação de curto prazo e nada impede que lá na frente a gente mude de opinião, isso não tem problema, mas não mudou nada agora, né? O minério é uma das commodities com menores perspectivas. A CSN não vai quebrar, a CSN Mineração não vai quebrar, são ótimas empresas, a Vale não vai quebrar, mas é o que eu sempre comento, por que a gente não pode ficar posicionado em empresas que vão ter perspectivas melhores? Isso ao longo do tempo acaba, claro, impactando de uma forma mais positiva no preço das ações, tá? Então os resultados vieram melhores do que o esperado, porque como o minério tinha caído demais, era esperado pior ainda, mas o dólar acabou salvando a lavoura aí de CSN Mineração e também de CSN, tá certo? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, pessoal, o nosso site tem muita informação interessante, as nossas assinaturas da Casa de Análise, a Research, da Capitalizo, a consultoria para quem tem valores acima de 300 mil, os nossos resultados, né, pessoal, eu sempre comento, Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e com melhor atendimento, por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!